Se você trouxe a sua Bíblia, se você tem ela em mãos aí, abra em Salmos 23, versículo 1. Salmos 23, versículo 1. Um salmo muito conhecido e também que faz parte do tema da nossa campanha dos 12 dias, que é prosseguindo para o alvo, nada me faltará. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesta quarta-feira. Quantos acharam Salmos 23? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Se você, porventura, não está com a sua Bíblia em mãos, aí você pode acompanhar no telão conosco. Já está aqui. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas e descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vou ler de novo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha essa afirmação que linda, meu querido. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Feche sua Bíblia, meu querido, leve o seu pensamento em Deus. Senhor, nós louvamos ao Senhor por estarmos reunidos na tua casa, mas principalmente porque estamos aqui para louvar o teu nome e entender e compreender aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta tarde, mais esse dia. Que o Senhor possa se revelar ainda mais a nós e que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar nesse dia. Que os nossos corações estejam abertos e o nosso entendimento esteja aberto também para compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Fala conosco e que a tua presença se manifeste ainda mais no meio de nós. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, você pode se sentar, fique à vontade aí no seu lugar. Nós estamos hoje, dia 4 de janeiro de 2023, faz apenas 4 dias que nós iniciamos um novo ciclo, né? uma nova fase nas nossas vidas. Algumas pessoas podem falar assim, Felipe, mas só mudou a data no calendário. Não, meu querido, não mudou só uma data no calendário. Muitas das coisas mudam simplesmente por essa mudança no calendário que algumas pessoas dizem, né? Nós não vamos também entrar muito a fundo, mas nós precisamos ter em mente que nós estamos começando uma nova etapa. Faz 4 dias que nós começamos um novo ano e a minha pergunta é, qual é a nossa expectativa para o ano de 2023? Como está o nosso coração? Como está o seu coração? Como está o meu coração? O nosso coração como igreja, como família, como seres humanos, a respeito do ano de 2023. Muitas das vezes, nós ficamos pensando, né? O 2020 não foi tão fácil, 2021 a gente tentou aí retomar, 2022 a gente prosseguiu e agora o que vai vir nesse ano de 2023? Meu querido, uma coisa que a gente precisa entender, e eu já estou pregando, é que nós não podemos basear o nosso futuro no nosso passado. Não interessa o que aconteceu em 2022, se o seu ano foi bom, se foi ruim. Agora nós estamos começando um novo ciclo e o que importa é aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E esse tema da nossa campanha, Nada Me Faltará, é um tema profético, aquilo que está dizendo em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai faltar na sua vida, meu irmão. Não interessa como foi 2022, já passou, é passado, ficou para trás, agora a gente tem que olhar para o futuro, para o alvo. É como está dizendo, é o tema da nossa campanha, prosseguindo para o alvo, nada me faltará. Enquanto você prossegue com força, firme, na direção certa, no alvo que você colocou na sua vida, Deus não deixa faltar nada para você, porque o nosso Deus ele é bondoso, ele é fiel,
Ele é misericordioso, Ele te ama, Ele nos ama, e Ele não deixa faltar nada. E o Salmo 23, ele fala um pouco sobre o bom futuro. Talvez a gente está aqui pensando janeiro, uma das perguntas que acho que normalmente fica na nossa mente é: eu estou começando janeiro, mas como que eu vou terminar em dezembro o meu ano de 2023? Talvez todo ano a gente começa, pelo menos eu faço assim, eu fico pensando, eu entro em janeiro de qualquer ano e fico pensando, como que vai estar a minha família em dezembro, lá em 31 de dezembro desse ano que está se iniciando. Mas uma coisa eu tenho aprendido, e Deus tem ministrado muito no meu coração, e a gente precisa ter isso muito claro. Começar, meu querido, ok, tudo a gente precisa começar, isso como o pastor Toninho pregou na semana passada, a gente tem que começar e terminar. Mas a gente não precisa ficar preocupado com o processo, como vão ser os meses, o que vai acontecer. A gente precisa viver, porque quem cuida de nós é o Senhor, aquele que criou os céus, a terra, o universo, a terra, o céu, o mar, aquele que te deu vida, aquele que te criou, Ele criou todas as coisas. Se Ele te criou, Ele cuida de você. Então, aqui no Salmo 23, fala também sobre partida e sobre chegada, porque nós vemos que as ovelhas estão ali com o pastor, num pasto, elas passam por um vale, e elas chegam em algum lugar onde o pastor as levou, que é a mesa do banquete. Então, o Salmo 23 também fala sobre um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, hoje, talvez você esteja numa situação, ou talvez já esteve, talvez você esteja numa situação muito legal, mas muitos talvez estão começando janeiro como se estivesse no vale da sombra da morte. Mas sabe qual que é a boa notícia? Você pode estar até no vale da sombra da morte, mas sabe onde a gente termina? Com o que está dizendo no versículo 5 aqui, ó. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, se você está começando no vale da sombra da morte, você pode ter certeza que você vai terminar na mesa do banquete que o Senhor está preparando para você. Isso é fato, meu querido. A Bíblia, ela é a verdade, ela é a palavra do Senhor aqui. Então, aquilo que o Senhor diz é verdade e aquilo que o Senhor diz acontece. Não tenha dúvidas disso. Eu não duvido, eu coloco a minha vida nisso aqui. Então, se está na palavra do Senhor, vai acontecer em nome de Jesus. Quando o milagre vai se concretizar na minha vida, talvez é isso que a gente está perguntando. Quando que eu vou viver um milagre na minha vida em 2023? Nós vamos viver o milagre quando o poder do Senhor se manifestar. E quando o poder do Senhor se manifesta? Quando nós agimos com fé. Fé é atitude. Se você crê que o milagre vai acontecer na sua vida, tenha atitude com fé. E aí o milagre vai acontecer, meu querido. Domingo nós conversamos no culto da noite sobre o poder da declaração. Aquilo que você declarar sobre o seu ano de 2023, é aquilo que vai acontecer. Então, se você declarar com a sua boca que 2023 vai ser um ano de vitória, um ano de abundância, um ano de vida, um ano de coisas novas, um ano de saúde, um ano de prosperidade, vai acontecer porque existe poder naquilo que nós declaramos. Agora, enquanto nós ficamos falando, acho que 2023 vai ser igual a 2022, isso é muito difícil. Se nós continuarmos declarando dessa forma, vai ser assim. Mas se nós declararmos, e no nome de Jesus, é isso que eu declaro para a minha vida, para as nossas vidas. No ano de 2023, nada vai nos faltar. O ano de 2023 vai ser um ano que nós vamos multiplicar, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos avançar e vamos conquistar coisas que nós nunca imaginamos conquistar. No nome de Jesus. Porque no nome de Jesus nós podemos todas as coisas. No Salmo 62:5 diz assim: Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Vou ler de novo. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança, meu querido, ela não está no nosso amigo, no nosso marido, na nossa esposa, no nosso filho, no nosso trabalho. Pode terminar o mundo, pode acabar tudo, meu querido, mas se a nossa esperança estiver firmada no Senhor, nós vamos viver o melhor e comer o melhor dessa terra. Então, meu irmão, às vezes a gente chega na igreja aqui porque nós somos seres humanos e somos normais. Às vezes a gente chega aqui cansado, a gente chega cansado do dia a dia ou das situações que ficam lutando contra nós, dia após dia.
De uma certa forma, talvez a sua esperança e a minha, ela não fica tão firme como ela era há um tempo atrás. Mas eu te convido a hoje retomar a esperança, ativar a esperança no seu coração e fazer aquilo que está escrito no Salmos 62:5. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus. Não é para esperar na situação, é em Deus. Porque dele vem a nossa esperança. Então, se nós começarmos o nosso ano aplicando isso, esperando silenciosamente em Deus, porque quando nós fazemos isso, nós esperamos em Deus, como diz aqui, esperamos silenciosamente somente em Deus, nós demonstramos confiança com o Criador, nós demonstramos confiança que o Senhor pode todas as coisas. Meu irmão, isso é fé. Se nós agimos também dessa forma com fé, sabendo que a nossa esperança está no Senhor, o seu 2023, as coisas não vão te faltar, mas elas vão transbordar em nome de Jesus. No Salmo 23, nós vemos também sobre cuidado, sobre a presença do bom pastor. Nós vemos aqui um pastor que cuida de ovelhas, mas todo o rebanho tem dois tipos de ovelhas. Tem aquelas ovelhas que são as ovelhas tranquilas, aquelas ovelhas que aceitam, deixa eu vir para cá. As ovelhas que aceitam a direção do pastor. Então, as ovelhas que andam com o pastor, elas têm para elas algumas coisas. Elas têm um caminho certo, elas ficam seguras e elas conseguem chegar ao final da jornada. Mas como todo grupo, seja de ser humano, mas aqui falando das ovelhas, tem algumas ovelhas que decidem não obedecer e andar com o pastor. E o que acontece com essas ovelhinhas que resolvem andar sem o pastor? Elas escolhem o seu próprio caminho, ou seja, elas falam para esse pastor, eu não quero a direção que você tem para a minha vida, eu rejeito aquilo que você tem e eu vou tomar o meu próprio caminho. E o que acontece quando essa ovelha toma essa atitude? Ela se perde, ela fica sozinha, ela demora para chegar ao destino, mas muitas das vezes, quando ela não aceita ouvir a voz do bom pastor, ela perece no caminho. Isso, falando de forma humana, mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas e aquele que nos ama incondicionalmente. Então, meu querido, você não vai ficar no caminho. Mesmo se você optar por não seguir a voz do seu bom pastor, ele vai te pegar no caminho e vai te conduzir no caminho correto, porque nós sabemos que, como a palavra nos ensina, que existia lá um grupo de ovelhinhas e tinha uma ovelha que se perdeu. O pastor, o que ele fez? Deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela uma perdida que ficou para trás. Então, meu irmão, se até aqui você não quis ouvir a voz do Senhor, ou se você estava pensando em começar o seu 2023 sem ouvir o seu bom pastor, ele vai atrás de você e vai cuidar de você, e vai te trazer para o aprisco, e vai mostrar para você que com ele nada vai te faltar. No Salmo 23, fala de como Deus se relaciona com quem entrega a sua vida a Ele. Nós aprendemos alguns pontos importantes com o Salmo 23, e nós vamos falar sobre 3 pontos aqui agora. Se você estiver anotando, anote aí o primeiro ponto. Ponto número 1, provisão e restauração. Primeiro ponto é provisão e restauração. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 1 ao 3, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nada vai faltar. Muitas das vezes nós entendemos que o nada me faltará, nada vai me faltar, é a gente receber tudo aquilo que a gente quer. Só que no reino do Senhor, vivendo conforme o reino de Deus e a vontade do Senhor, a gente não recebe tudo que a gente quer, a gente recebe tudo que a gente precisa. E é isso que a gente precisa ter em mente. Talvez em 2023 nós vamos planejar muitas coisas, mas nós não vamos receber tudo aquilo que a gente quer. Nós vamos receber aquilo que nós precisamos, porque o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente está pedindo algo, vamos falar aqui, estou pedindo um emprego em tal lugar.
mas o emprego naquele lugar não acontece, acontece em outro lugar. E a gente fica se perguntando, nossa, mas eu orei tanto, eu jejuei tanto para entrar naquele lugar e não deu certo. Não deu certo porque não era da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus se manifesta na minha vida, não tem como algo dar errado. E é isso que Deus tem para nós hoje, a vontade dele se manifestando em cada um de nós. Então, quando nós falamos vemos aqui sobre nada vai faltar, nós descansamos que a bondade do Senhor, que a direção do Senhor e aquilo que Ele tem para nós nos basta. E não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos, e Deus sabe disso. Nós vemos também sobre descanso. Repousar em pastos verdejantes. E essa parte é muito importante. Quando nós falamos sobre descanso, nós falamos principalmente sobre não lutar com a nossa força. Quando nós falamos sobre descansar, é parar de lutar com a nossa força, querer andar com as nossas pernas. Nós precisamos deixar isso de lado e passar a andar de forma sobrenatural. Nós precisamos começar a batalhar de forma sobrenatural. E o que é batalhar de forma sobrenatural? É orar, jejuar, ativar a nossa fé, descansar em Deus e deixar que os céus lutem em nosso favor e façam o que tem que fazer. Porque nós somos carnais, nós somos falhos, nós somos fracos. E enquanto nós não entendemos isso, nós não vivemos a plenitude do milagre. Em Marcos, ainda falando sobre descanso, em Marcos 4, do versículo 35 ao 41, mostra aquele momento onde Jesus e os discípulos, eles vão ao mar, num barco. Jesus e os discípulos entram num barco, e eles estão lá, navegando no barquinho, e de repente, do nada, começa uma tempestade muito forte que vai virar o barco. E aqueles discípulos ficam desesperados. E diz assim, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Muitas das vezes a gente começa o ano, ou a gente vive os meses do ano, a gente vai até dezembro, lá no final do ano, com medo, temendo as coisas que vão acontecer, sabendo que Jesus habita, Jesus está no barquinho, e nós continuamos duvidando que é Ele quem manda a tempestade se acalmar. Então, meu querido, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não importa o tamanho do projeto que você tem, não importa o tamanho da dificuldade que eu e você temos, o tamanho do sonho que nós temos, para o Senhor nada é impossível. Então, se a situação lá na nossa casa parece uma tempestade que está enchendo o barco d'água e a gente vai afundar, se Jesus está no barco, não afunda, porque Ele diz para que a tempestade se acalme, porque no poder do nome de Jesus há todo o poder, e tudo vai se acalmar em nome de Jesus. Nós vamos passar o nosso ano em paz, descansando a partir do momento em que nós entendermos que Jesus está no barco conosco e aonde o Senhor Jesus está, tem sobrenatural, tem milagre, tem vitória, tem tudo aquilo que vem dos céus. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar tendo uma visão e achando que no nosso barco tem coisas da terra. Não, no nosso barco, na nossa vida tem coisas dos céus. O Senhor Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso que morreu por mim e por você, está no seu barco, no barco da sua casa e vai fazer algo extraordinário por nós no ano de 2023. O Senhor, Ele está conosco no barco. Hoje nós temos a opção de colocar Jesus no nosso barco se porventura Ele não estiver ainda. Se até hoje nós decidimos, nós tomamos a decisão de todo dia, ou quando veio a tempestade, a gente tomar o leme ali, o remo, o leme, eu não sei como é que é o nome daquilo, remo, leme, né? Leme, remo e leme, né? É o volantinho ao leme, é isso aí, tá bom? É o volantinho, Guidão. Obrigado pela aula de direção, viu, meus queridos amigos? Enquanto a gente decidir, não entregar, a gente diz não, e entregar a direção do nosso barco para aquele que é o capitão, aquele que pode todas as coisas, a gente vai continuar olhando a água entrando no barco e não vai fazer nada.
É por isso que nós aí continuamos vivendo de forma carnal, mas nós somos chamados a viver de forma sobrenatural, de forma espiritual, e é isso que Deus tem para nós. Nós só vamos viver o nada me faltará a partir do momento que nós acreditarmos que realmente pela fé nada vai nos faltar, porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, ponto 2, no versículo 4, nós aprendemos sobre proteção de Deus. Então, se você está anotando, fique à vontade em anotar aí. Segundo ponto é proteção de Deus. Versículo 4 do Salmo 123 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse aqui é um ponto que muitas das vezes vai e vem, vira e mexe, né? No nosso ano a gente entra no vale da sombra da morte ali. E às vezes a gente fala do vale da sombra da morte, não é morte física às vezes na sua casa, meu querido, mas às vezes é uma situação que está tão escuro, está tão difícil, que você pode falar para sua família ou para você mesmo, falar, agora não vai dar. Agora eu não saio daqui, não vai acontecer nada. Eu vou tentar, mas não está dando. Muitas das vezes eu e a minha casa a gente já passou por isso. E eu acredito que você também, porque nós somos todos iguais perante o Senhor, nós somos seres humanos, sujeitos a falhas, a pecados e a situações difíceis, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas credes em mim, eu venci o mundo. O Senhor, Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas quando a gente chega nesse vale, a gente acha que está tão escuro, está tão profundo, está tão longe do topo do monte, que não vai acontecer nada. Sabe que quando a nossa fé é ativada, o que acontece? Deus estende a mão, desce até o fundo daquele vale escuro que a gente não enxerga nada. Ele segura a nós pela mão direita e tira a gente do vale e traz para a luz, para que a gente enxergue com clareza o caminho que tem proposto para nós seguirmos, para que a gente viva a plenitude do milagre. Ele nos toma pela mão, Ele nos guia pelo caminho do milagre. Uma coisa que a gente precisa entender, quando nós somos protegidos por Deus, nós somos protegidos por Deus a todo momento, nós temos proteção, mas no reino do Senhor não existe abandono. Nós nunca seremos abandonados, você nunca estará sozinho, eu nunca estarei sozinho, pode morrer a minha família inteira, todos os meus amigos, a todos que eu conheço no planeta Terra, eu nunca estarei sozinho, sabe por quê? Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Ah, não. Está muito fraco, meu querido. É Deus falando, eu não me esquecerei de você. Amém? Amém. Não existe no mundo, no reino do Senhor, não existe um filho de Deus que vá ficar abandonado. Você, meu querido, não está sozinho. A sua família não está sozinha. Não importa o seu sobrenome, se é bonito, se é feio, se é rico ou se é pobre. Nós nunca estaremos sozinhos, porque a poderosa mão do Senhor está sobre nós. Talvez em algum momento a gente viveu no vale da escuridão, ou talvez a gente chegou aqui hoje no vale da escuridão. Mas a palavra é a verdade. E aqui, como disse em Isaías 49:15, nós nunca estaremos abandonados pelo Senhor. E se porventura, meu irmão, você está com esse sentimento hoje de abandono, em nome de Jesus, esse sentimento vai bater em retirada hoje. Hoje é dia de milagre, amanhã é dia de milagre, todo dia é dia de sobrenatural. Então, meu querido, se você entrou achando que você não vai dar certo, você vai dar certo porque o Senhor é com você, porque o Senhor não te abandona, o Senhor te acompanha, Ele cuida de você, em nome de Jesus. Ponto 3, se você está anotando aí, fidelidade em todo tempo, versículos 5 e 6, fidelidade em todo o tempo. Diz ali no versículo 5 e 6, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Preparas-me uma mesa. O Senhor
Ele tem algo preparado para todos nós. Às vezes a gente sai por aí, ou não vou falar nomes, obviamente, não é esse o foco, mas muitas das vezes você deve ter ouvido alguém falando para você: servo do Senhor, Deus tem coisas grandes para a sua vida, e a pessoa vai lá e profetiza um monte de coisa, e profetada para cá, profetada. Meu querido, Deus tem grandes coisas para todos nós, porque diante do Senhor todos nós somos iguais. Então não precisa uma pessoa vir falar para mim: ah, Deus tem grandes coisas na sua vida, para você viver, para a sua casa. Eu sei, porque eu sou filho de Deus, e se Deus é o meu Pai, Ele tem grandes coisas para nós. Então, meu querido, é certo, isso é certo, você vai viver grandes coisas no ano de 2023. Não é eu que estou falando isso, mas a palavra nos diz. Deus está preparando uma mesa, um banquete para nós vivermos nesse ano de 2023. Todo dia o Senhor prepara algo para a gente viver. Todo dia tem uma porção que o Senhor quer derramar e realizar nas nossas vidas. Hoje Deus tem uma porção, amanhã tem mais uma porção, sexta-feira outra, sábado, e assim todo dia. Só senta na mesa do banquete quem quer. Talvez muitas vezes a gente deixa passar, mas o Senhor está todo dia com a mesa do banquete preparada para a gente. E na mesa do banquete, meu querido, tem alimento, tem honra. Deus, Ele quer que a gente venha se fortalecer. Ele quer te fortalecer, Ele quer te abençoar. Ele quer que eu e você, que a gente se alimente no nosso espírito, no nosso interior, para que a gente siga firme na caminhada, na jornada que o Senhor tem proposta para nós. Se você entrou aqui achando que você não tem um caminho, que você não tem um rumo, uma jornada para viver na sua vida com Deus, você se engana. Em nome de Jesus, os nossos olhos são abertos hoje. E eu e você, que talvez quem esteja com o olho fechado hoje, para a visão do Senhor será aberto no poder que há no nome de Jesus. Porque o Senhor tem uma jornada, um caminho, um propósito para todos nós vivermos. Então a gente precisa sentar na mesa, se alimentar do banquete que o Senhor tem, para que a gente siga com força e sempre rumo, prosseguindo para o alvo, com força e sendo direcionado pelo Senhor no caminho. Unge a cabeça com óleo, isso é muito importante. Unge a cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo, ela tem alguns significados, e aqui nós vamos falar rapidinho, só por cima, de 3 pontos. A unção, ela traz proteção. Quando você é ungido com óleo, quando está falando sobre unção com óleo, você está sendo protegido. E quando a gente fala aqui do bom pastor que cuida das ovelhas, você já deve ter ouvido falar que o bom pastor, ele joga uma porção bem grande de óleo na cabeça da ovelha, na orelha dela, na cabeça, para que moscas não se assentem, não criem ninhos ali. E agora a gente traz para a nossa vida, por que a unção do Senhor sobre nós traz proteção? Para que a nossa mente fique livre de tudo aquilo que não vem do Senhor para nós. Pensamentos que não são do Senhor, sonhos talvez que deram errado e a gente fica achando, não vai dar certo. Vai dar certo sim, porque se nós estamos colocando diante do Senhor, se está no seu coração e o Senhor está te direcionando a fazer, vai acontecer em nome de Jesus. A nossa mente precisa ficar livre de tudo aquilo que não vem do Senhor. A unção com óleo também, aqui, a unção, unges a minha cabeça, ela nos torna habilitados a fazer algo. Quando Davi foi encontrado por Samuel, Deus falou para Samuel: eis aí o rei de Israel, unge a cabeça dele. Então naquele momento, Davi estava habilitado para ser rei de Israel. Ainda não era o tempo dele ser o rei de Israel, mas ele já estava habilitado para ser o rei de Israel. Então, meu querido, o que eu quero dizer com isso? A nossa cabeça é ungida para nos proteger, mas também para nos tornar habilitados para viver o propósito de Deus, habilitados para viver o milagre do Senhor nas nossas vidas, habilitados para nós vivermos um 2023 onde nada vai nos faltar. Então nós estamos sendo habilitados para vivermos o nosso 2023 debaixo do sobrenatural do Senhor. Terceiro ponto e último, a unção, ela nos enche com o Espírito Santo. Não tem como nós vivermos um caminho com o Senhor, não tem como nós vivermos o nosso 2023 sem estarmos cheios do Espírito Santo. Então,
Hoje, em nome de Jesus, as nossas cabeças são ungidas para sermos protegidos, para sermos habilitados para viver um milagre em 2023 e também para sermos cheios do Espírito Santo. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós somos cheios do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer em nome de Jesus nesse ano de 2023. A nossa mente estará guardada daquilo que não vem do Senhor. O Senhor, Ele está nos separando para viver os planos dEle. E Ele está derramando sobre nós o seu Espírito hoje, em nome de Jesus. O cálice que transborda. Cálice que transborda. Bênçãos sem medida sendo transbordantes nas nossas vidas. Agora, se você for de fé, você vai pegar isso para a sua vida. O cálice transborda, então as bênçãos vão ser tantas nas nossas casas, nas nossas famílias, nesse ano de 2023, que vai transbordar bênção para todo mundo. Vai ter bênção até para o seu vizinho lá, meu querido. Aí vai ser a oportunidade do seu vizinho ser abençoado, de você aproveitar e evangelizar ele e trazer ele para Jesus. A bênção do Senhor é tanta que vai ser derramada e transbordante sobre as nossas casas. Deus, Ele gosta de abençoar os seus filhos. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Você pode se colocar em pé, por favor, nesse momento. O Deus Todo-Poderoso é quem cuida de nós. O Senhor, Ele cuida de nós. O Senhor, nesse 2023, Ele vai demonstrar ainda mais o cuidado dEle para conosco, de uma forma que nós vamos ficar espantados do quanto o Senhor vai demonstrar o cuidado dEle para conosco no ano de 2023. Então, meu querido, se prepara, porque Deus vai te surpreender com o tanto que Ele te ama. Você não vai estar abandonado, nós vamos crescer, nada vai nos faltar, nós vamos conquistar, em nome de Jesus. Pode ser que hoje a gente está começando no vale, mas a gente vai terminar na mesa do banquete. Então não precisa ficar preocupado se a gente vai chegar na mesa do banquete em dezembro ou em agosto. O que interessa, meu querido, é que nós vamos chegar. Então hoje talvez a gente começou no vale, mas nós somos conduzidos a chegar na mesa do banquete, aonde as bênçãos do Senhor transbordam. E é aí que nós vamos chegar. Janeiro é o mês onde nós estamos dando o start no nosso ano. Então, não importa da forma que nós estamos começando o nosso ano. Se você está no vale, em nome de Jesus, você vai sair hoje. Se você não está no vale, você vai continuar recebendo força do Senhor para alcançar o destino que o Senhor tem preparado para nós. E esse destino é o destino da mesa do banquete, aonde o cálice transborda de bênçãos, transborda da presença do Senhor, aonde Ele está ungindo as nossas cabeças, nos protegendo, nos habilitando e nos enchendo com o Espírito Santo. Nós não precisamos temer aquilo que a gente viveu em 2022, ou 21, 2020. O que nós precisamos é não temer, nós precisamos é entender que o nosso Deus pode todas as coisas. Versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade e a fidelidade do Senhor, elas estão sobre nós todos os dias. Meu querido, queira você ou não, a bondade e a fidelidade do Senhor, elas estão sobre você todos os dias. Nós somos ovelhas cuidadas pelo bom pastor. O Senhor, Ele está sempre preparando uma mesa posta para nós. Nós somos filhos amados dEle. Hoje é dia de nós consagrarmos o nosso mês de janeiro. A gente não pode se prender naquilo que aconteceu em janeiro do ano passado, em janeiro do outro ano, ou nos meses que passaram, dezembro, novembro, outubro, setembro, e assim foi. A gente não precisa mais se importar com isso, já passou, já foi. Agora nós precisamos focar no nosso alvo, nós precisamos focar no destino que o Senhor tem preparado para nós. A mesa está posta, o banquete está pronto, o nosso cálice está pronto para transbordar. Nós só precisamos entender e dizer sim para iniciar essa jornada. E eu creio no nome de Jesus que todos nós aqui estamos dizendo sim, porque nós viemos à casa do Senhor. Nós estamos nos colocando à disposição do Senhor para vivermos aquilo que Ele tem para nós no ano de 2023.
Eu não sei o que você projetou para o seu ano de 2023 e também para o seu mês de janeiro. Mas nesse momento, meu querido, nós vamos orar com força, com fé, com ousadia, juntos nesse momento. Eu peço que você pegue nas suas mãos aí o seu pedido de oração, aquilo que você planejou para o seu mês de janeiro. Nós vamos orar de uma forma intensa, de uma forma poderosa, com muita ousadia e fé, porque o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. Os céus serão provocados nesse momento através da nossa oração. Quando nós oramos, nós nos conectamos diretamente com o céu e algo acontece lá, os nossos olhos não veem, mas nós cremos e sabemos que algo está acontecendo no reino espiritual. O que precisa confortar no nosso coração é que quando nós oramos também, o céu se movimenta em nosso favor. O céu quer se movimentar em seu favor, meu irmão. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar o nosso janeiro diante do Senhor, apresentar, consagrar os nossos planos e descansar, ficar em paz, porque o bom pastor vai fazer com que o céu se movimente em nosso favor. Independente do que as pessoas têm falado para você lá fora, independente se um médico deu um diagnóstico que não é muito legal, independente se as pessoas estão falando que as coisas não vão dar certo, independente se a mídia, independente se a internet fala as coisas. Meu querido, sabe o que me importa? O que me importa é que a palavra diz, a palavra é a verdade do Senhor. Então se o Senhor está falando que nada vai me faltar, nada vai me faltar. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu peço que você feche os seus olhos, você pegue o seu mês aí na sua mão, com muita ousadia nós vamos orar juntos agora. Eu não vou orar sozinho, nós vamos orar juntos, porque cada um tem um plano diferente anotado. Então eu peço que você abra a sua boca e nós vamos orar juntos agora. Amém? Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti, ó Pai, consagrando o nosso mês de janeiro. A Tua palavra foi pregada, nós sabemos que a Tua palavra ela é a verdade e não existe outro nome acima do Teu nome. Tu és o Deus que pode todas as coisas, no Teu nome há poder e nós estamos profetizando, no nome de Jesus, o nosso janeiro vai ser um mês poderoso, vai ser um mês de sobrenatural. Os planos, ó Deus, os sonhos, os objetivos que estão sendo anotados nesses papéis de cada irmão que está aqui, daqueles que estão nos acompanhando na internet, estão sendo colocados diante do Senhor, e nós cremos, nada vai nos faltar, e não é só no mês de janeiro, mas é em todo o ano de 2023, é em toda a nossa vida, porque o Senhor nunca nos abandona, o Senhor prepara um banquete para nós, o Senhor cuida de nós mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte, o Senhor está cuidando do teu povo. Nós declaramos no nome de Jesus, o nosso mês de janeiro vai ser um mês próspero, um mês abençoado, um mês de vitória, um mês de vida. E a força que nós vamos receber do Senhor no mês de janeiro vai nos impulsionar a viver todo o ano de 2023. Aquilo que nós estamos recebendo do Senhor no mês de janeiro vai nos impulsionar a viver o nosso ano de 2023. Nós declaramos, Deus, e profetizamos no nome de Jesus, e consagramos a Ti o nosso mês de janeiro. Nós cremos e sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e não há outro como Tu. Somos gratos a Ti, ó Deus, e mais uma vez, consagramos a Ti o nosso mês de janeiro, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência.
Agora você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.